Eu sou Hélio de Oliveira, criador do método Integratos, e o meu objetivo é ajudar você a perceber e a se defender dos problemas que o estresse da vida cotidiana nos causa. Então, o estresse é um estado alterado de você estar, tá? Então, você tem um estado normal, que é o seu estado normal. Eu estou aqui, estou trabalhando, conversando, vivendo a minha vida. E tem o estado estressado, é onde você está estressado. O estresse é uma aceleração, é uma ativação, tá? E ele acontece mais ou menos assim. A gente utiliza a reação de luta e fuga para explicar isso. Então, o que é a reação de luta e fuga? Vamos imaginar que tem um coelhinho na selva, ele está comendo grama e tal. De repente, a hora que ele percebe, tem um leão que está saltando por cima dele. Quando ele percebe esse perigo, quando a mente dele detecta um perigo grande, ou um perigo, ou uma necessidade de uma ação rápida, o organismo dele, ele ativa um eixo que chama HPA, aonde você vai secretar os hormônios do estresse, que são principalmente cortisol, catecolaminas e endorfinas, tá? São vários, mas são basicamente esses os mais importantes. A hora que ele vê aquele perigo iminente, ele vai ter que ou lutar ou fugir, tá? Ou correr, ou os dois, tá? Então, o organismo dele vai prepará-lo para isso muito rapidamente, em 60 milissegundos, ou seja, o tempo de reação do estresse é 60 milissegundos. O que isso quer dizer? Você pega 1 segundo e divide ele em 1000 partes, tá? Então, demora 60 pedacinhos para que o corpo do coelhinho ele vai ser inundado de catecolaminas, de adrenalina, cortisol, e isso vai gerar um estado totalmente alterado nele, tá? Então, o que vai acontecer? A catecolamina, ela enrijece a musculatura, ela faz o músculo ficar muito rígido. Se a hora que o leão tacar a unha, ele não vai entrar a unha, se entrar, não vai entrar muito, tá? A endorfina faz com que o coelhinho não sinta dor. O coração dele vai começar a bater aceleradamente, tá? E todo o sangue vai para o cérebro, para o músculo e fazer com que produza muito oxigênio, muita energia para ele conseguir se desvencilhar do leão e correr. E o leão correndo atrás dele, tá? Então vamos entender o seguinte, o coelhinho ele estava no estado normal, ele estava ali comendo a graminha dele no dia dele normal. De repente, ele viu um perigo, então ele entrou num estado totalmente diferente de estar, um estado alterado, tá? Aonde existem várias alterações no organismo dele. Aí o que acontece? Ou o leão pega ele, mata e come, e aí acabou, ou a mente dele fica muito rápida, ele tá correndo, ele fala, nossa, ali naquela árvore tem um negócio que se eu subir, papapá, ou ele consegue achar uma solução de se desvencilhar do leão, e ele vai entrar numa toca, em algum lugar que ele vai ficar seguro, então a hora que ele entrar, ele vai fazer... E o estado dele vai voltando ao normal, vai baixando os níveis de catecolamina, vai baixando os níveis de cortisol e ele vai voltando no estado normal. Então essa reação a gente chama de alostase. Então você está no seu estado normal, você entra em estado de alostase, tá? Ou de estresse, tá? E depois que o perigo passa, você volta ao estado normal. A hora que o perigo passou, ele olha, o leão foi embora, ele volta a dar os pulinhos dele e comer a graminha. Esse estresse, essa alostase, é um sistema de defesa do nosso organismo, tá? Só que essa alostase, ela pode se tornar um problema contra nós, tá? Porque quando você encontra o leão todo dia e você começa a encontrar 2, 3 leões por dia, você começa a sair do seu estado normal
e você vai para o estado alterado, e aí você começa a viver muito tempo nesse estado alterado, até que chega um ponto você não consegue mais voltar para o estado normal. Aí a gente chama, quando chega nesse ponto, a gente fala que você está em carga alostática. Em termos mais populares, o cara está estafado, ele está em estresse burning out, está em burnout, tá? Apesar que burnout é um pouco diferente também. Mas, entenderam? O problema do estresse é esse, ele é um mecanismo de defesa, mas quando ele se torna crônico, ele é um mecanismo que vai te causar vários problemas, vai te predispor para muitas doenças. Entendeu? Então, a questão do estresse é essa. O método Integratus, ele vai te ajudar a voltar. Se você tem algum problema, tá? Se você é uma pessoa que consegue passar por todos os estresses do seu dia a dia, então você está em estado normal, você estressa, você acelera, você corre, você fica nervoso, ansioso, você chega em casa, você desliga tudo e você dorme 8 horas, e você fica super bem, no outro dia você está novo em folha, e você consegue enfrentar outro dia, e você não acumula esse estresse, ele não fica crônico. Tudo bem, você não vai ter nenhum problema de dor, de saúde, de um modo geral, você vai estar livre de ter vários problemas crônicos de saúde. Agora, se você faz parte dos 85%, uns mais, outros menos, tá? Que começa a acumular esse estresse, que ele começa a ficar crônico e você não consegue mais voltar às suas taxas normais, tá? Aí você vai desenvolver, você vai ficar em carga alostática, aí você vai começar a ficar super ansioso, você vai começar a ter problema com os açúcares no seu sangue, você vai começar a ter problemas com as gorduras, os colesteróis no seu sangue, você vai começar a ter problema de ansiedade, de depressão, de pânico. E aí, né, eu estou falando, vamos falar em três níveis, né? No nível muscular, osteomuscular, o músculo esquelético, você vai começar a ter dor, a sua postura vai começar a ficar horrível, você vai começar a ficar super caído, você vai começar a ficar com bastante indisposição física, tá? Do ponto de vista bioquímico, você vai ter alterações de todos esses sinalizadores, né? Açúcar, colesterol, principalmente, cortisol, enfim, tá? E do ponto de vista emocional, você vai começar a ficar angustiado, nervoso, muito ansioso, pode ter crises de pânico, pode ter entrar num estado mais depressivo, tá? Então, para as pessoas que apresentam essas características, tá? Que existe o método Integratus, tá? Onde ele vai cuidar dessa ativação, porque essa aceleração é uma ativação nervosa, tá? Então, quando você faz relaxamento, quando você faz exercícios de respiração, quando você faz exercícios de yoga, você vai diminuir essa ativação, tá? Eu vou te dar elementos para que você consiga voltar ao estado normal, sair daquele estado estressado e voltar ao estado normal, ou seja, sair do estado de carga alostática e voltar para uma alostase equilibrada. E, ao mesmo tempo, o método Integratus, ele vai te alinhar posturalmente.